A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas, se caminhamos na luz como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu inicio esse momento de partilha trazendo justamente essa palavra que foi um marco na minha vida, na minha história, onde no ano de 2007, para ser mais precisa, 2005, eu vivia um tempo muito difícil na minha vida, por conta de uma decepção que eu tive, né, fruto de um namoro que não deu certo. E como eu não soube lidar com o término desse namoro, eu me revoltei com Deus. Embora sendo uma jovem que havia crescido na igreja, venho de uma família católica, então fui catequizada inclusive pela minha mãe. Então eu cresci no ambiente católico, muito ainda criança, já estava engajada, seja tocando, seja como coroinha, enfim. Era muito viva em mim essa formação religiosa. Porém, por não saber lidar com uma dor, com uma decepção, eu me revoltei com Deus e durante 4 anos da minha vida eu vivi uma vida totalmente contrária àquilo que era de fato agradável ao coração de Deus, né? Foi onde eu passei a ter experiências do mundo, fui buscar aquilo que o mundo oferece com muita facilidade e parecendo até mesmo ser um remédio para aliviar a dor, né? Para aliviar o sofrimento. E por anos eu fui caminhando nessa vida, né? Contrária à vontade de Deus, uma vida de muito consumismo, uma vida de muita desordem financeira, uma vida de muita bebida, de muito cigarro que passei a fumar, né? De muitas baladas, de muitas amizades que de uma certa forma não contribuíam para que eu tivesse uma vida virtuosa de fato, né? Então, amizades que foram apresentando para mim esse caminho mesmo de vícios, de maus hábitos. E com isso também eu fui me afastando dos meus pais, os meus pais que eu tinha assim um profundo respeito, uma profunda admiração, mas a palavra dos meus pais já não tinha tanto impacto na minha vida. E eu me recordo, inclusive, que trabalhando com música, tocando em casamento e tantas outras realidades que eu tinha com a música, meu pai sempre me acompanhava. Onde eu estava, o meu pai estava comigo. Sempre me acompanhava em todos os meus trabalhos. Eu tocava muito todo final de semana. Às vezes tinha 3, 4 casamentos num único sábado, assim. Então, a minha vida, embora eu tivesse todo esse lado de trevas, vamos assim dizer, eu sempre fui muito trabalhadora, né? Sempre. Então, meu pai, sendo músico, também participava muito da minha vida profissional. Porém, com esse meu afastamento dos meus pais, eu passei a não ter mais tão efetivamente a presença, sobretudo do meu pai, nos lugares onde eu ia tocar. E aí um belo dia isso me deu uma tristeza tão grande, um sentimento de solidão tão grande, uma saudade da presença do meu pai. Eu morava na época ainda na casa dos meus pais, porém eu era alguém que estava ali na casa de passagem, dormia, comia, bebia ali na casa, né? E depois saía para minha vida. E
o primeiro mover de Deus na minha vida, e que hoje, fazendo a leitura da minha história, eu consigo entender, foi justamente essa saudade do ambiente familiar, daquilo que eu vivia com os meus pais, né? E eu me lembro que no dia 7 de outubro de 2005, eu fui tocar num casamento, e quando eu cheguei em casa, uma tristeza profunda, assim, né? No meu coração, eu saí na rua, chorava muito, e aí eu voltei para o meu quarto, entrei no meu quarto, fechei a porta ali, né? Há muito tempo eu não rezava, e a minha oração foi pedir a Deus que, se Ele existisse, que Ele provasse a existência dele para mim. Eu tinha uma necessidade de experimentar de fato essa presença, esse amor de Deus, né? E eu pedi a Deus em oração, né? Talvez um tanto na minha prepotência ali, desafiando Deus, mas Deus é tão bom que eu me recordo que logo depois dessa oração, do jeito que eu estava ali, eu apaguei assim. E é interessante porque do jeito que eu estava, com a roupa que eu estava, né? Até mesmo sem as higienes próprias que a gente faz antes de dormir, escovar os dentes, tomar um banho, enfim, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer antes de dormir, mas eu apaguei e fui acordar no dia seguinte. Eu me lembro que era um domingo, dia 8 de outubro de 2005. E eu acordei assim, diferente. Eu não conseguia explicar o que estava acontecendo dentro de mim, mas algo diferente estava acontecendo dentro de mim. Havia uma alegria, havia um desejo de me reconciliar com os meus pais, mas sobretudo havia um desejo de ler a Bíblia. Eu tinha uma sede de ter um contato com a Bíblia, que até então eu não tinha, e eu não sabia o que era isso. E aí fui até os meus pais, pedi perdão para eles, me reconciliei com eles. E foi aí que eu falei para o meu pai, pai, eu tô com uma vontade de ler a Bíblia, mas eu não tô entendendo o que é isso. E todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, ou que eu tentava ler a Bíblia, eu não entendia nada, não sei nem como ler a Bíblia, por onde começar, né? E o meu pai tinha o livrinho do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia. Foi quando ele me deu esse livro e falou, filha, comece por aqui. E aí, o primeiro livro que o Padre Jonas, nesse roteiro de como estudar a Palavra de Deus, nos aconselha a ler, é justamente a primeira carta de São João, que foi essa parte de modo especial que eu li logo no início para vocês, do capítulo 1, a partir do versículo 5, foi justamente o trecho que me fez confrontar com a minha vida. Eu estava de fato numa vida de trevas, eu estava de fato numa vida onde eu nutria o pecado, né? E ali Deus me fez fazer essa experiência com Ele, que é a luz. E uma vida em Deus, uma vida na luz, não comporta trevas, não comporta compactuar com a mentira, compactuar com o pecado. E ali eu percebi que seria o pontapé inicial para uma nova vida, para um novo tempo. Tanto que ali, no meu caderno, porque o Padre Jonas também nos ensina nesse método a termos um caderno, onde nós vamos tomando ali nota, a partir da leitura da palavra, das promessas de Deus, da ordem que Deus nos dá, dos princípios eternos, enfim, e a mensagem que Deus traz ali. E como se aplica essa mensagem de forma concreta na minha vida. E ali eu fui percebendo que um tempo novo se iniciava na minha vida, tanto que desde daquela época eu sempre colocava lá, né? Diário espiritual, primeiro dia, e a citação bíblica. Hoje estou eu lá, diário espiritual, 6.057 dias, e coloco a citação bíblica. Porque ali eu entendi que a minha vida estava começando.
E eu quis começar a contar os meus dias a partir daquela experiência real de encontro pessoal com Jesus. E, obviamente, é um tempo que requer paciência, porque não é fácil você colocar a vida em ordem. Como você vê, por exemplo, uma casa toda bagunçada, né? Uma casa precisando de reforma. Você não faz essa reforma do dia para a noite, mas você vai começando, né? É um entulho que você tira, é algo que você vai colocando ali, né? No lugar. E a primeira coisa que eu percebi que eu precisava era romper com as amizades que não me levavam para Deus. Era difícil, né? Porque, obviamente, eu estava num tempo novo e eles não. Então, eles não entendiam o que eu estava vivendo. E havia até uma insistência desses amigos da época, né? Mas, aos poucos, né, eles foram entendendo que eu não queria estar no ambiente que eles estavam, não queria mais o tipo de vida que eles cultivavam, eu estava buscando algo novo. E aí a minha vida foi, então, começando a tomar um novo rumo. 2005, e eu me recordo, graças a Deus, os meus pais me ajudaram muito nessa fase da minha vida, porque os meus pais já rezavam o rosário, todos os dias o Santo Rosário. Então eu já vi os meus pais ali ajoelhados, rezando, pedindo já a Deus pela minha conversão. Eles já eram de missa diária, né, de adoração. Meus pais já viviam as 5 pedrinhas, que é aquilo que o Padre Jonas nos ensina, mesmo antes de eu nem saber o que era isso. E eu tenho uma gratidão enorme a Deus por esse carinho, né, por essa providência de, através dos meus pais, ter esse cuidado comigo, esse cuidado de resgate, né? E aí os meus pais, com muita paciência, iam me ensinando a retomar esse caminho, né, de rezar o Santo Terço. Foram me levando ao grupo de oração, então todas as segundas a gente estava lá no grupo de oração. Minha mãe já era, obviamente, sócia da Canção Nova, então ela assistia muito, acompanhava muito a programação, e aí eu comecei a me interessar. Que até antes disso tudo eu tinha uma aversão à Canção Nova, que é só a TV Canção Nova que ficava ligada lá em casa, e eu tinha uma certa resistência com a Canção Nova. Mas com todo esse mover de Deus, com toda essa ação do Espírito Santo, a Canção Nova foi despertando em mim o interesse, né? Fui me sentindo encantada e ficando curiosa, né? Mas esse povo todo mora aí na Canção Nova, mas eles moram junto. Mas como que é isso, né? Tem padre, tem jovem, eu tô vendo que tem pessoas mais velhas, tô vendo que tem casados. Como que é isso, né? E fui do meu jeitinho, acompanhando um pouco mais a programação da Canção Nova. Interessante que aí minha vida começou a se ordenar. Eu disse a vocês no começo que eu era muito consumista, então financeiramente a minha vida estava uma bagunça mesmo. Então foi um tempo também de colocar toda a minha situação financeira em ordem, que é muito demorado, né? Mas enfim, mesmo fazendo tudo isso, estando numa vida ativa de oração, estando servindo na igreja, que aí eu voltei a tocar também, né? A atuar no ministério de música e tudo mais, eu não me sentia completa. Eu não me sentia completa. E eu falei, meu Deus, né? Eu tô fazendo tanto. Já até confissão, que era algo que fazia tempo que eu não fazia, eu buscava o sacramento da confissão com frequência. E meu Deus, né? Mas por que eu tô fazendo tudo isso e ainda eu sinto
Como Jesus perguntando para mim, o que te falta? Né? Porque eu estava ali como jovem rico, diante de Deus, né? Buscando a vivência dos mandamentos, buscando uma vida reta, né? Buscando estabilizar minha vida profissional, financeira. Então, dentro daquilo que são os padrões sociais, eu estava encaminhada, mas por que existia uma inquietude? E aí vinha essa pergunta de Deus no meu coração: o que te falta? O que te falta? É a pergunta que inquietou o coração do jovem rico. E é a pergunta que começou a inquietar também o meu coração. E eu me lembro que todas as vezes que nós saíamos de casa, a minha mãe tinha o hábito de deixar a TV ligada na Canção Nova. E aí, fomos ao grupo de oração nesse dia. E quando chegamos em casa, estava passando a missa, na época do Clube do Ouvinte, com o padre Edmilson. E naquela época o padre Edmilson fazia muito apelo vocacional. Era muito bom, era uma bênção. E bem a hora que eu entrei na sala, ele dizia assim: você, jovem, que sente teu coração inquieto, como se aquilo que você faz não é o suficiente para Deus, Deus está pedindo mais de você. Não tenha medo de dar um passo. Escreve uma carta para a Canção Nova, escreve uma carta para o nosso vocacional e vem fazer essa experiência de discernir sua vocação aqui na Canção Nova. E eu me lembro que meu coração assim acelerou de uma tal forma que parecia que era comigo que ele estava falando. Só faltou ele dizer o meu nome ali. Mas eu sabia que era comigo que ele estava falando. E eu naquela sede, no dia seguinte, pegando a palavra, né, me veio logo o livro do profeta Isaías, no capítulo 43. E agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel. Não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. Se tiveres de atravessar pela água, contigo estarei, e a inundação não te vai submergir. Se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar. As chamas não te atingirão. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Para pagar tua liberdade, eu dei o Egito. Para ficar contigo, entreguei a Etiópia e Sabá, pois és muito precioso para mim. E mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Então, essa palavra me fez entender que Deus havia me resgatado para um propósito. Um propósito que ia além de tudo aquilo que ao longo da minha vida eu tinha planejado. Um propósito que me fez entender que eu precisava abrir mão dos meus projetos pessoais. Um propósito que me fez entender que eu precisaria ter a coragem de deixar, né? E eu fui entendendo que deixar significava e significa amar menos. Amar menos a minha família, amar menos os meus projetos pessoais, amar menos os meus sonhos, amar menos o que eu construí para poder amar e ter a centralidade de Deus na minha vida e poder responder ao meu chamado. E aí eu tive a coragem então de começar a escrever uma carta que honestamente eu não sabia nem para quem que eu endereçava, né? Mas eu escrevi essa carta, enderecei ao Monsenhor Jonas, coloquei aqui o endereço de Cachoeira Paulista e enviei essa carta. Passado algum tempo, eu recebi uma carta lá
da nossa casa de missão, na época estava lá em Campinas, hoje em Paulínia, me convidando para estar, né, no encontro vocacional. Eu me lembro que eu fiquei tão feliz assim, né? Fui tomada de uma alegria assim tão grande. Eu sou natural de Piracicaba, interior de São Paulo. E aí eu fui começando a dar os primeiros passos. E era interessante porque quando eu chegava, né, quando eu cheguei pela primeira vez nesse encontro vocacional e vi um monte de gente ali, né, com camiseta de santos, né, com frases, toda uma postura assim, né, de quem já tinha muito tempo de caminhada e eu estava começando ainda, né? Imagina que todo o meu processo de conversão se deu em outubro de 2005, em 2006 eu já estava começando esse movimento de me aproximar da Canção Nova, então tudo era muito novo assim dentro de mim, eu estava vivendo um processo de purificação. Eu me lembro que eu cheguei vestida do jeito que eu estava acostumada a me vestir, né? Não de forma indecente, obviamente, mas eu ainda tinha piercing na época, né? Tinha piercing no nariz, tinha piercing nessas partes aqui da orelha, no umbigo, e assim eu fui. Do jeito que eu era e estava na época, eu fui. Fui muito bem acolhida, por sinal, né? E fui caminhando. E assim, com o coração muito aberto, muito sedento mesmo, né? De estar na vontade de Deus. E aos poucos a equipe vocacional também foi me conhecendo e via uma sede, uma sinceridade muito grande em mim. E eu sempre também muito verdadeira, assim, com o que eu sentia, com o que eu pensava. Nunca fui, assim, uma pessoa de fazer média, né? Ou de tentar comprar pessoas ou coisas para conseguir o que eu queria. Não, eu era eu ali. Na minha verdade ali eu fui caminhando. Até que um dia, um dos missionários que estavam lá naquela época, né? Só me fez uma pergunta. Ele falou assim: nossa, Ju, você tem um brinco dentro da sua orelha? Aí eu falei: tenho. Assim, né? Mas aquilo, tipo, depois que eu saí ficou, né? Mas por que ele me perguntou isso? É aquela pergunta que gera uma inquietação, né? Que gera uma necessidade de buscar resposta, né? E eu me lembro que abri a palavra de Deus, e quando eu abri a palavra de Deus, na primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 16, logo me veio esses dois versículos. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Interessante que eu li essa palavra, que para mim foi uma palavra de libertação, e eu fui tendo a necessidade, então, de tirar esses piercings que eu tinha. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou julgando ninguém que use piercing ou que gosta de usar, mas é um processo que eu estava vivendo. Por quê? Porque Deus estava me chamando a um caminho de consagração, né? E me chamando a um caminho de consagração, Ele me fez entender que eu precisava buscar aquilo que de fato me tornasse cada vez mais próxima dele e mais distante do mundo. Eu ainda era muito carregada dos modismos do mundo, né? Das ideias do mundo, das ideologias. Que estar no mundo comporta muitas vezes você ser nutrida por ideias e pensamentos que vão se tornando um modo de vida, né? E por isso que eu fiz questão de dizer que aqui eu não estou julgando ninguém, mas para dizer que o modo de vida que Deus estava me chamando era um modo de vida do Espírito.
E que no meu jeito de me vestir, no meu jeito de me comportar, no meu jeito de falar, eu precisava de fato testemunhar essa presença do Espírito Santo de Deus em mim. E obviamente isso não se deu só naquele tempo, onde eu estava começando o meu caminho vocacional, mas se dá até hoje, né? É uma palavra que sempre eu estou retomando. É uma palavra que eu estou sempre ali, me voltando, justamente para perceber qual espaço Deus tem tido na minha vida, né? Porque o fato de eu hoje estar na Canção Nova não quer dizer que eu esteja munida, que eu esteja isenta de pecar ou de viver novamente uma vida velha. Até porque só Nossa Senhora foi preservada do pecado original. Então, desde então, hoje eu tenho praticamente 13 anos que estou aqui na Canção Nova, numa vida de muita luta, de muitas renúncias, mas de muitas bênçãos, de muitas graças. Olhando hoje para a minha vida, estando aqui na Canção Nova, eu não seria a mulher que eu sou hoje se o carisma Canção Nova não tivesse entrado na minha vida. Então, pelo carisma Canção Nova, pelo nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, eu fui despertada a ser uma mulher da palavra. E hoje posso dizer a vocês que uma palavra que para mim centraliza a minha vida em tudo o que eu vivo e procuro viver, está aqui em João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Essa palavra para mim, ela é um norte assim para minha vida. Todas as vezes que eu percebo no meu caminho, dentro das tentações que vão surgindo, dentro das provações que vão surgindo, eu sempre procuro confrontar a minha vida, sempre buscando a verdade, sempre. Então, se há uma ilusão que muitas vezes eu alimento, se há qualquer realidade por uma carência muitas vezes, por uma decepção, quantas situações que na minha frágil humanidade eu vou vivendo e para buscar muitas vezes um alívio, para buscar muitas vezes um anestésico, né? Um remédio que venha e cure rápido uma dor, uma ferida ou qualquer coisa do tipo, eu sempre coloco a situação diante da verdade de Deus. Juliana, a verdade é essa. Você queria que fosse isso, mas a verdade é essa. Então, essa palavra sempre me faz viver esse confronto honesto do que eu estou vivendo, conjugado àquilo que de fato é a vontade de Deus para mim no que eu estou vivendo em cada tempo, né? E o que norteia também a minha palavra, a minha vida com Deus, a minha espiritualidade, obviamente, são os salmos. Gosto muito também de rezar com os salmos. E aqui eu encerro com vocês esse momento de partilha, trazendo um salmo que faz parte sempre do meu dia a dia. Protege-me, ó Deus, pois em Ti eu me refugio. Eu digo ao Senhor, és Tu o meu Senhor. Fora de Ti não tenho bem algum. Para os santos que estão sobre a terra, homens nobres, é todo o meu amor. Repito,
Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu digo ao Senhor, és tu o meu Senhor. Fora de ti não tem bem algum. Para os santos que estão sobre a terra, homens nobres, é todo o meu amor. E no final vai dizer, o caminho da vida me indicarás, alegria plena à tua direita para sempre. Na palavra de Deus, meus irmãos, eu descobri que não há outro caminho. Não há outro caminho, senão em tudo está na vontade de Deus. E mesmo quando a vontade de Deus venha gerar em mim um desconforto, porque a minha humanidade é frágil, a nossa humanidade é frágil, seja por meio de um sofrimento, seja por meio de uma perca, seja por meio de tantas realidades, de uma enfermidade. Eu não sei por aquilo que você passa hoje, mas na situação em que você está, queira estar na vontade de Deus e diga ao Senhor, sois meu refúgio no dia da aflição, sois o meu refúgio no dia da angústia. Protege-me, ó meu Deus, porque eu não tenho aonde recorrer. Protege-me, ó meu Deus, porque a minha segurança está em ti. Protege-me, ó meu Deus, porque és tu que me indicará o caminho da vida. E és tu que me dará alegria plena. Por isso eu te peço, Senhor, que a minha vida seja conduzida por ti. Amém.